Bem-vindo, doutora Maria. Muito obrigada. A situação no Oriente Médio agora é muito complicada. كيف ترين الآن مستقبل الشرق الأوسط أو كيف ترينه الآن خصوصا فيما يحيط فيه من مشاكل؟ Veja, eu sou uma pessoa que sou amante da paz, naturalmente amante da paz, como eu acredito a maior parte dos povos e das culturas existentes no mundo. Eu acho que, da mesma maneira como se pode dizer que a situação hoje no Oriente Médio é extremamente complexa, eu vislumbro a médio prazo, não a curto prazo, mas a médio prazo, possibilidades de paz. E as possibilidades de paz, na minha opinião, estão na construção de uma não existência de radicalismos ou uma diminuição de radicalismos de ambas as partes. O que eu tenho observado nos últimos tempos é que a excessiva virulência do Estado de Israel, a excessiva violência, inclusive, do Estado de Israel, como uma forma de terrorismo de Estado, tem feito com que os radicalismos do outro lado, ou seja, do lado palestino, tenham aumentado. Então, aquilo que se construiu na década de 90, ou seja, uma possibilidade concreta, houve momentos em que se acreditou realmente na existência de uma possibilidade de paz, repentinamente, a partir de 2000, parece que ela tem sido destruída aos poucos. Agora, como eu sou uma amante da paz, eu acredito na realidade que, a médio prazo, é possível se construir essa paz. Agora, como é que essa paz será construída? Na situação em que se encontra atualmente, principalmente a região da Palestina e a questão que envolve israelenses de um lado, palestinos de outro, na realidade, neste momento, não vejo que haja possibilidade sozinhos destes povos construírem a paz. Então, eu acredito que uma grande intervenção internacional por parte da Organização das Nações Unidas, com participação dos povos do mundo inteiro, pode e deve interferir no sentido da construção dessa paz. Como é que eu vislumbro uma paz possível? Da mesma maneira como nós temos um Estado de Israel que, na minha leitura, é absolutamente irreversível, ou seja, é necessário que se aceite o Estado de Israel, eu acho que, da mesma maneira, deve ser construído um Estado palestino. E como é que esse Estado palestino pode e deve ser construído? Eu acho que ele pode e deve ser construído com base na devolução dos territórios que foram tomados de uma forma errônea na famosa Guerra dos 6 Dias em 1967. Então, por exemplo, a própria proposta da Liga Árabe feita pelo presidente, no caso, o príncipe Abdullah da Arábia Saudita, eu acho que essa proposta de troca de terras por paz é uma proposta que, acredito, satisfaz o mundo inteiro. Então, na minha opinião, a possibilidade concreta de construção de paz, ela caminhará nessa direção. لكن ما يجري الآن في الشرق الأوسط يعني لا يعطي كل هذا التفاؤل. يعني أرى أنه رؤيتك رؤية شبه رومانسية. في اليوم التالي من اجتماع الجامعة العربية وصدور مقررات الجامعة العربية غزا شارون الضفة الغربية. ثانيا، الذي يظهر للعالم كله أنه الحكومة الإسرائيلية الحالية وشارون لا يملك أي مشروع سلام، لا يملك مشروعه السياسي، إنه فقط يملك مشروع حربي. كيف سنتوصل إلى هذا السلام الذي تتحدثين عنه؟ Eu compreendo a preocupação, mas eu vejo que Sharon é uma pessoa, né? E eu vejo que, apesar de, na realidade, não estar agindo da forma como todos nós esperaríamos que agisse, mas, por exemplo, a figura de Shimon Peres, ainda presente dentro do ministério, apesar de, aparentemente, ele estar muito ao lado de Sharon, muito mais próximo de Sharon do que nós gostaríamos, vamos imaginar, eu vejo possibilidades. Eu enxergo uma possibilidade, inclusive, de dissidência no interior do que nós estamos percebendo do Estado israelense, do Estado criado, né? Consequentemente, o que eu vejo é que cada vez mais aumentam as forças descontentes no interior do próprio Estado de Israel na direção dessa condução absolutamente militar. Eu concordo com o seu ponto de vista nessa direção, não é política, é militar, é a visão de um guerreiro, não é a visão de um estadista, né? Mas eu acredito que cada vez essas forças se tornarão mais fortes. E, por outro lado, também, eu entendo que a atitude de Sharon descontenta, inclusive, os seus antigos aliados. Diversas vezes, os próprios Estados Unidos, que foram aliados e são ainda, de certa forma, incondicionais aliados do Estado de Israel, nós percebemos um certo descontentamento e desconforto político com a forma atabalhoada e com a forma errônea, a maneira como a solução tem sido conduzida, né? Quer dizer, não na direção de uma solução, mas na direção de aprofundamento
desenvolvimento da própria crise. Então eu acredito que Sharon é apenas um homem e ele deve ser tratado como apenas um homem que ele é. E ele tem uma oposição forte das pessoas mais evoluídas dentro do Estado de Israel, porque seria um erro da nossa parte imaginar que o Estado de Israel é Ariel Sharon. O Estado de Israel é formado, inclusive, por pessoas que fizeram aquele Estado no meio de enormes dificuldades. Então, isso merece o nosso respeito. E eu acredito que essas pessoas se tornarão num número cada vez maior e que vai desestabilizar, inclusive, e impedir a virulência contínua da sua atuação.